Olha, quem acompanha futebol já viu essa cena mil vezes, né? O jogador tá lá no auge da corrida, aquele sprint, e de repente a mão vai direto para a parte de trás da coxa. Pronto, lesão nos isquiotibiais. É uma lesão que para o jogo, encurta a temporada e o que é mais frustrante, parece que sempre volta. A grande pergunta que fica é, com toda a ciência esportiva que a gente tem hoje, por que essa lesão, especificamente essa, continua sendo um fantasma nos gramados? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, pensa nesse número, quase 50%. É isso mesmo. Nas ligas de elite, essa é a taxa de reincidência, ou seja, é praticamente jogar uma moeda para cima. Metade dos atletas que têm essa lesão uma vez vai ter de novo. Isso cria um ciclo vicioso que, nossa, pode acabar comprometendo uma carreira inteira. Então, bora tentar desvendar esse mistério? Por que, com tudo o que a gente já sabe sobre o corpo humano, os isquiotibiais continuam sendo, assim, o verdadeiro calcanhar de Aquiles de tantos jogadores? A resposta, olha, não é simples. É uma combinação bem complexa de como o corpo se movimenta, como ele cansa e, o que é mais surpreendente, até da genética do atleta. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a dimensão disso. Não é um probleminha qualquer, um contratempo. No futebol profissional, a lesão nos isquiotibiais é, sem exagero, uma verdadeira epidemia. E os dados não mentem. Quando a gente olha para todas as lesões musculares no futebol, as dos isquiotibiais estão lá no topo, mas com muita folga. São responsáveis por 37% de todas elas. É muito mais do que outras lesões super comuns, como as nos adutores ou no quadríceps. E é aqui que a coisa fica, bem, paradoxal. Porque apesar de toda a evolução na ciência, na preparação física, na recuperação, o problema está piorando. É isso mesmo. Desde 2001, o número de lesões desse tipo só aumenta ano após ano. E isso aponta para uma verdade meio incômoda, né? O futebol moderno está ficando tão rápido, tão intenso, que parece estar vencendo a batalha contra as nossas melhores tentativas de prevenção. Ok, para entender como resolver um problema, primeiro a gente tem que entender por que ele acontece. Então, vamos mergulhar um pouco na anatomia e ver por que, afinal, os isquiotibiais são tão vulneráveis. Pensa assim, os isquiotibiais, esse grupo de 3 músculos aí na parte de trás da coxa, eles são o motor e o freio do atleta. O motor para impulsionar para frente, mas o mais importante aqui é a função de freio. Eles que desaceleram a perna depois de um chute forte ou no final do sprint. E é exatamente nesse momento, nessa freada brusca em altíssima velocidade, que o músculo não aguenta e a lesão acontece. Existem vários fatores de risco, e a gente pode dividir em 2 grupos. De um lado tem o que não dá para mudar, a idade do atleta, se ele já teve essa lesão antes, essas coisas. Mas do outro lado tem o que a gente pode sim controlar, a força, o cansaço, o equilíbrio entre os músculos, e é exatamente aí, nesse segundo grupo, que a gente pode lutar para prevenir a lesão. E olha que dado curioso, e um pouco cruel, na verdade. Jogadores que têm mais fibras de contração rápida, que são basicamente as fibras musculares que dão a explosão, a velocidade, esses jogadores têm um risco 5,3 vezes maior de ter essa lesão. É uma troca ingrata, né? A mesma genética que dá ao atleta uma vantagem absurda no campo também o deixa muito mais vulnerável. Agora, a fadiga. Esse é talvez o grande vilão silencioso. Se a gente olhar os dados, os picos de lesão acontecem sempre no final do primeiro tempo e, de novo, ali nos últimos 15 minutos do jogo. A lógica é bem simples. O músculo vai cansando, e a capacidade dele de aguentar o tranco e gerar força vai lá para baixo. Aí, ele fica totalmente exposto. E é importante entender que uma lesão como essa não afeta só o jogador. O impacto é em cascata, afeta o time inteiro, as finanças do clube e, claro, o resultado lá dentro de campo. 43 milhões de dólares. A gente está falando de mais de 200 milhões de reais. Esse foi um cálculo da perda financeira que um único time de elite aqui no Brasil pode ter por causa dessas lesões. É um custo absurdo e não é só o salário do jogador parado. É perda de desempenho do time, são resultados piores, oportunidades de negócio que vão embora. Mas o ponto-chave aqui é o tempo de recuperação. Uma lesão que parece simples pode deixar o atleta quase um mês fora. Num campeonato curto, de pontos corridos, isso é uma eternidade. E mesmo depois de voltar, tem aquela sombra da reincidência que, como a gente viu, chega a quase 50% no primeiro ano. Fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Ok, o problema é enorme, a gente já entendeu. Mas e a solução? Existe uma. A ciência moderna aponta para uma direção bem específica. Tudo se concentra em um tipo bem particular de treinamento.
A palavra-chave aqui é fortalecimento excêntrico. Lembra que a gente falou que a lesão acontece na frenagem da perna? Pois é, o treino excêntrico fortalece exatamente essa função de freio. Em vez de se preocupar em contrair o músculo, o foco é em controlar o alongamento dele enquanto ele está sob tensão. Isso prepara o músculo para aguentar aquelas pancadas e explosões do esporte. E o exercício padrão ouro para isso é o chamado exercício nórdico. Olhando assim, a execução parece até simples, mas acredite, é brutalmente eficaz. Alguém segura os tornozelos do atleta e ele tem que controlar a descida do tronco usando só a força dos isquiotibiais. É um teste puro de força e controle excêntrico. E não é achismo, a ciência comprova. Esse tipo de gráfico aqui resume os resultados de vários estudos diferentes. A regra é fácil. Tudo que está para a esquerda dessa linha no meio significa que o exercício funcionou, que ele protegeu contra a lesão. E como dá para ver, a evidência é simplesmente esmagadora, funciona mesmo. E o resultado final de todos esses estudos é impressionante. Incluir o exercício nórdico nos treinos de prevenção pode reduzir o risco de uma lesão nos isquiotibiais em até 70%. 70%. É uma das estratégias de prevenção mais eficientes que existem em toda a medicina esportiva. Então, o caminho para frente parece claro. Não se trata só de treinar mais, mas sim de treinar de forma mais inteligente, combinando o que já funciona com a tecnologia que está chegando. E essa citação aqui resume tudo. O fator de risco mais reconhecido é a lesão prévia. Isso quer dizer que a prevenção não é só para quem nunca se machucou. Pelo contrário, para aquele atleta que já teve a lesão, a prevenção vira um trabalho diário, constante e absolutamente essencial para a carreira dele durar. E o futuro promete ser ainda mais inteligente. A gente está entrando na era da prevenção preditiva. Imagina só, usar a inteligência artificial para cruzar todos os dados de um atleta. Força, movimento, carga de treino, tudo. Já existem modelos que conseguem prever o risco de uma lesão com uma precisão de quase 80%. Isso significa que dá para agir antes mesmo do músculo dar o primeiro sinal de problema. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Será que essa lesão nos isquiotibiais, que é essa sombra constante no futebol, um dia vai ser coisa do passado? A combinação de treinos específicos como o nórdico, com essa tecnologia que prevê o futuro, tudo isso sugere que a gente está chegando numa nova era. Uma era onde a gente vai parar de falar sobre como tratar a lesão e vai começar a falar sobre como garantir que ela simplesmente não aconteça.